Olá, alunos! Vamos seguindo com a parte 2 sobre República Romana. Pois bem, nós vimos no bloco anterior que quem mandava em Roma, né, era o Senado, no período republicano. Então, se perguntado para vocês, qual a principal instituição, quem tinha poder no período republicano? Muito bem, o Senado. Porém, né, com as inúmeras guerras que aconteciam, o exército acabou se tornando uma instituição permanente. E com o passar do tempo, né, o império foi crescendo, 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 e chegou a um ponto que esses exércitos estavam sempre em guerra. E acabou que certos generais acabaram, né, todos os locais onde eles combatiam, toda a riqueza expropriada ficava com eles. E com isso eles começaram a ter muito poder. Do outro lado, os plebeus, a população mais pobre, que tinha que ir para a guerra muitas vezes, né? Por exemplo, saía no período do plantio, então ia para a guerra, voltava depois de alguns meses, não conseguia plantar. Então, como é que ia comer? E a família? Os comerciantes ficavam um tempo fora, como iam sustentar a família? Depois de algum tempo, ou se voltavam, tinham perdido o período da colheita. Então, muitos plebeus, comerciantes, os pobres, a classe trabalhadora, começou a ficar cada vez mais pobre. E aí tinham que contrair empréstimos com os patrícios e não conseguiam pagar. E aí muitos começaram a se tornar escravos por dívida, escravos temporários. Até que então algumas rebeliões, né, fez com que uh, essa escravidão temporária, então, fosse reduzida, mas em 494, os patrícios acabaram tendo que fazer algumas concessões, como, por exemplo, né, proibir a escravidão por dívida, né, isso foi dado fim, porque senão as revoltas não iam acabar internamente, né, Roma tinha que se preocupar com os povos fora, né, externos, e não teria como ficar dando conta de rebeliões internas. Segundo, as leis licínia. O que era isso? O direito de os plebeus poder eleger um tribuno. Pois bem, imaginem um tribuno, quer dizer, o que era um tribuno? Um senador plebeu no meio de 300 patrícios. Faria diferença? Já vamos ver isso. A codificação da lei das 12 tábuas. Por que decodificar as leis? Primeiro, uma vez que as leis estão escritas, não tem como alguém alegar, eu não conheço as leis. É por isso que a nossa lei, por exemplo, ela é bem clara, ninguém pode alegar o não conhecimento da lei. Está lá, está escrita, você não lê porque não quer. No Império Romano, mesma coisa, elas foram escritas em 12 tábuas para que todos tivessem acesso. Porque senão o patrício dizia, a lei é tal, o patrício, não, mudou. Nunca se sabia o que era lei. E os patrícios, como tinham dinheiro e poder, logo a lei sempre beneficiava. E às vezes eles inventavam, né? Então, uma vez que está escrita, não tem que inventar. Todos têm que respeitar. Né? Fundação nas áreas conquistadas de colônia para os romanos sem terras. Né? Então, aquelas áreas que eram ocupadas por guerra, eles acabavam dividindo, né? Se aquela população, você não tem terra, quer ir para lá e ocupar aquela região? Então, o Roma vai disponibilizar terras para vocês. Lei Canuleia, claro que é quase uma piada, né? Diziam assim, o casamento entre patrícios e plebeus estava autorizado, porque era proibido, por exemplo, patrício e plebeu casar. Imaginem que o que dava prestígio nesse período, depois do período feudal, era a terra, dinheiro, as propriedades. Imagina que a família ia autorizar alguém a casar com plebeu. Desta forma, os casamentos muitas vezes eram entre patrícios para fazer aumentar a propriedade depois, quando recebiam as heranças.
né? Então, era mais uma lei para encher papel. Na época, tábua, né? Mas, enfim. E aqui temos as guerras púnicas. O que foram as guerras púnicas? Foram as guerras entre Roma e Cartago. Roma, vocês sabem que o sul ali, que era conhecido como a Magna Grécia, foi colônia grega, enquanto Cartago foi colônia fenícia. Então, desde que existiu Grécia, Fenícia, hoje Líbano, já tinham rivalidades comerciais no Mediterrâneo. E quando o sul da Península Itálica, né, a Magna Grécia, se torna Roma, esta rivalidade não acabou. Eles sempre rivalizaram o comércio no Mediterrâneo. Até que então acabaram, né, entrando em guerra. Foram 3 guerras púnicas, né, entre Roma e Cartago, onde morreram mais de 200 mil homens. Nesse período se morria muita gente em guerra. Isso só contra Cartago. Não estamos falando das outras guerras contra os outros povos. Vejam que, por que da origem guerreira? Réia Sílvia, né, quando se diz lá na mitologia que Réia Sílvia teve um caso com o deus Marte. Por que o deus Marte? Não podia ser outro deus? Não. Porque o deus Marte, né, que nós temos o mês de março, né, que nosso calendário ele segue o calendário romano, da mesma forma que julho, em homenagem a Júlio César, e agosto, em homenagem a Augusto, né? Otávio Augusto. Mas o deus Marte é o deus da guerra, por isso a tradição, né? Para explicar o porquê que os romanos viviam sempre em guerra. Logo, se eram descendentes do deus da guerra, estava explicado porque eles viviam sempre em guerras, conquistas, né? Precisava, então, uma justificativa. E o mito é uma história que tenta dar uma explicação. Logo estava explicado. Tá? Tranquilo até aqui? O porquê das guerras púnicas? Porque os cartagineses eram chamados de poeni, né? Ou púnicos. Dessa forma, a guerra dos romanos contra os púnicos ou contra os poeni deu origem ao nome guerras púnicas. Né? Seguindo, então, nós temos aqui a crise da República Romana. Como é que se deu a crise? Pois bem, devido a essas inúmeras guerras, enfim, você sabe que os generais começaram a ter cada vez mais poder e começaram a mandar mais que o Senado. Né? Porém, no final da República, nós tivemos 2 senadores plebeus. Né? Esses tribunos, primeiro Tibério e depois o irmão dele, Caio Graco. Ambos defenderam, né, fizeram um movimento de reforma agrária, redistribuir as terras para todos os cidadãos romanos, principalmente aquelas conquistadas, porque aquelas conquistadas eram divididas entre os generais. Os generais eram patrícios e, ao mesmo tempo, senadores. Né? Então, explica por que as terras sempre ficavam com eles. Logo, os senadores, que eram os generais e que eram patrícios, sempre ficavam com tudo. E o povo, exato, sempre na penúria. Porém, ambos, tanto Tibério quanto Caio Graco, que tentaram defender o povo, foram assassinados, né? Tanto eles quanto Júlio César. É isso. Júlio César, que nós temos o mês de julho. Muito bem, estão estudando, né, pessoal? Essa galera aí, ó. O que acontece? Como Júlio César chega ao poder? Como o Senado estava perdendo poder para os generais, então resolvem, em vez de 2 senadores governar, formar um triunvirato. 3 senadores, quer dizer, 3 generais, 3 patrícios. Tá? Porém, pessoal, Júlio César, ele tinha muitas legiões.
Ele tinha muito dinheiro, então ele podia ter muitas legiões. Logo, se após o governo de Mário, imperador Mário, esses exércitos, eles passaram a não respeitar mais ao Estado romano, e sim a quem pagava o salário deles. Logo, eles eram mercenários. Respeitavam o general, não a lei do Estado. Com isso, então, Júlio César acabou, logo sufocando Pompeu e Crasso e tomou todo o poder para si. Então, acabou sendo cônsul por 10 anos, ditador perpétuo e depois comandante supremo dos exércitos. Quer dizer, então, além de mandar nas suas legiões, mandava nos dos outros também. Até que em 44 a.C., o próprio escudeiro e segurança pessoal dele acabou traindo ele, junto com alguns senadores que acreditavam que Roma deveria ser governado pelos senadores, quer dizer, a república deveria prevalecer e não uma ditadura, um general mandando. E desta forma, então, eles acabaram assassinando Júlio César. Porém, o que pensavam que assassinando Júlio César, que o poder ia voltar para o Senado, isso não aconteceu, pois o poder acabou indo para o seu sobrinho de Júlio César, Otávio Augusto, que era filho de uma das irmãs de Júlio César, foi criado por Júlio César e acabou herdando as legiões do tio. Porém, tentaram criar novamente um triunvirato, mas novamente não funcionou, porque Marco Antônio e Lépido foram sufocados por Otávio Augusto, que acabou então dando fim à monarquia e iniciando a partir daí o Império. Então, o Império ele inicia com Otávio Augusto. Augusto, pessoal, não é nome. Augusto quer dizer venerado, admirado. Augusto é o título. Hoje a gente vê alguns utilizando como nome. Esqueçam isso. Augusto é hoje nome. Na época era título, quer dizer, a pessoa que recebia o título de Augusto, ele era considerado uma divindade, o ser dos seres. Desta forma, então, a partir do momento em que ele assume o governo, ele acaba tomando algumas medidas, que nós veremos no bloco 3.